Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa, terceira parte da revisão em criminologia para delegado de Polícia Santa Catarina. Já está chegando a prova dia 28 e eu quero que você gabarite as 5 questões e ajude a você nessa caminhada para a sua aprovação, tá bom? Quem não me conhece ainda, sou Felipe Martins, professor, delegado de polícia, e peço para você já, para a gente dar uma pegada rápida, como já tem sido tratado aqui, curta, direta e objetiva. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações, dá lá o joinha e se inscreva no canal. Pessoal, hoje nós vamos tratar o ponto 6 e o ponto 7. O ponto 6 fala sobre vitimologia e o ponto 7 sobre processos de criminalização. Então vamos lá, pessoal? Vitimologia, há uma discussão se ela seria uma ciência autônoma, mas o que prevalece é que ela está dentro da ciência denominada criminologia, faz parte da criminologia e é o estudo, né, das vítimas, os impactos do crime, o comportamento da vítima, processos de acolhimento e demais atos, beleza? Se consolida muito a importância, a fase do chamado redescobrimento, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. E o estudo, ele ganha proeminência, e quem cunhou o termo vitimologia foi Benjamin Mendelssohn. Inclusive, ele propôs uma classificação das vítimas de acordo com o comportamento da mesma, beleza? Pessoal, nesse contexto, vamos lá remontar a história até a Idade Média. Vivemos uma era denominada Era de Ouro da Vítima. A ela era permitido reagir de forma proporcional ao crime que havia sofrido. Era a chamada vingança privada e muitas vezes essa vingança extrapolava até mesmo os limites, ok? Depois, com a ascensão, com a passagem da Idade Média, os governos absolutistas, houve uma segunda fase, neste momento onde o Estado toma para si, né, o dever, o direito de punir e também a aplicação das penas e a aplicação do direito penal, houve a fase da neutralização, do esquecimento da vítima. Então a vítima, por muitos anos, ela foi, por muitos séculos até, alijada desse processo, haja vista a maioria dos tipos penais de ação pública incondicionada, raros aqueles de ação privada, uma não tocar no assunto, ou um estudo, ou uma preocupação, inclusive, com as questões afetas à vítima, como direitos a ela, de ser informada, por exemplo, da pessoa que está presa, que praticou um crime contra ela, for solta, esse direito de assistência, direito à informação, os efeitos que o crime gera. Só que, como já falei antes, após a consolidação, após o pós-Segunda Guerra Mundial, há o processo de redescobrimento e de estudo da vítima. A partir disto, a vítima recebe um novo enfoque, uma preocupação maior. E aí nós observamos, né, aspectos voltados à reparação dos danos à vítima, depoimento especial de criança e adolescente, a Lei Maria da Penha, processos que visam o acolhimento dessas vítimas e assim sucessivamente há um novo enfoque, um redescobrimento, uma revalorização da vítima. Então leva para sua prova isso. O estudo das vítimas, o grande expoente Benjamin Mendelssohn, as fases de ouro, de neutralização e de redescobrimento. E nesses processos, né, nós temos as chamadas vitimizações primária, secundária e terciária e também quaternária. Ainda tá para cair em prova. Se liga nessa aqui. A vitimização primária nada mais é do que uma classificação, é a vitimização que incide, os efeitos diretos do crime na vítima. Um estupro, por exemplo, e infelizmente no crime de lesão corporal, de roubo, de furto, são todas aquelas situações que atingem diretamente a vítima primária. Secundária, já no caso, envolvem aspectos da chamada revitimização ou sobrevitimização.
A vítima já sofreu os efeitos diretos do crime, da infração penal praticada contra si, e ela, através do aparato estatal, ela acaba sofrendo, né, mais uma vez a vitimização pelos órgãos oficiais de controle. Em que sentido? Quando tem que ir a uma delegacia de polícia e não é atendido ou é atendida de forma não ideal, quando ela tem que reviver aquele sofrimento, quando muitas vezes no depoimento entram perguntas de aspecto de cunho pessoal, inclusive duvidando de que ela tenha sido vítima, o próprio atendimento deficitário ou não atendimento, ou o próprio escárnio ou descaso das instâncias formais de controle, criam esse fenômeno da revitimização. Vamos lembrar aqui que a criação, né, na lei trazida, o depoimento sem dano e a escuta especializada é uma forma de evitar a revitimização. Tá? Então, é uma tentativa de cuidar da vítima, do aparelho estatal não ser o próprio causador, de novo, revivendo esse sofrimento. Vamos dar Lei Mariana Ferrer, a violência, né, a violência institucional e depois a dispositivo na lei de abuso de autoridade para reprimir esse tipo de coisa. Então nós temos a vitimização secundária. A vitimização terciária são os efeitos causados pelo crime que a vítima sofre, como quando ela não é acolhida pelo próprio seio social, quando ela é evitada, quando ela é ridicularizada. Nesse ponto, ela sofre os efeitos terciários, que é como a sociedade a recebe ou não a recebe, e os aspectos que passam a ligá-la a esse crime, a forma como ela é vista, como ela é tratada e até mesmo maltratada pela própria sociedade. E a quaternária, pessoal, vejam, há até uma discussão, mas essa vitimização quaternária seria os efeitos deletérios posteriores do crime na própria vítima, que acaba vivendo amedrontada, cria barreiras e medo nela, algum lugar, por exemplo, que ela foi assaltada, ela não quer mais andar a pé quando ela foi vítima de um roubo, ela passa a evitar aquele lugar, passa a temer sair à noite, por exemplo. Então são efeitos causados de forma quaternária. Inclusive pode ser com a própria vítima, com pessoas que conheçam alguém que já foram vítimas, e também aquelas ainda que não foram vítimas, mas que acabam, principalmente hoje com as mídias, com a imprensa, com a mídia e redes sociais, com a notícia, com os enfoques, inclusive sensacionalistas, causar esse medo de virar vítima. Por exemplo, de ser vítima de um golpe, de estelionato, e evitar, inclusive, fazer transações, com a questão de programas policiais que informam mortes, crimes passionais, ou até mesmo envolvendo organizações criminosas, a pessoa começa a temer até mesmo sair de casa. E há também uma discussão se esse efeito quaternário não poderia também estar envolvido com a pessoa que pratica o crime e seus efeitos posteriores com a sua rotulação. Beleza, pessoal? Passando aqui, lógico, como eu falei, dois expoentes que é muito cobrado em prova é Benjamin Mendelsohn. Tá? E ele fez uma classificação de vítimas que seriam, tá, vítimas ideais, menos culpadas que os criminosos, tão culpada quanto os criminosos, mais culpadas que os criminosos e vítimas como únicas culpadas, certo? Então, nesse contexto, ele propõe essa classificação das vítimas, ok? Que eu estou passando aqui, e ele desenvolve todo essa classificação. O que você precisa saber nesse sentido são esse tipo de pedido. Normalmente, o que é mais pedido é no caso de Mendelsohn, o que significa a vitimologia, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Vejam, dentro desse contexto da vitimologia, atentem-se a essas questões que eu acabei de falar quanto às vitimizações, tá? Isso é muito cobrado em prova. Daí, nesse estudo da criminologia, da vitimologia, perdão, nós também temos as síndromes que podem ser desenvolvidas. A síndrome que está lá no edital de Estocolmo,
acontece quando a vítima, principalmente em casos de cárcere privado, sequestro, ela acaba gerando uma afeição pelo criminoso. Então, dá-se o nome à vítima, a síndrome de Estocolmo. Síndrome de Londres já é o contrário da de Estocolmo. A vítima, ela passa a nutrir um ódio e ela passa a discordar e exprimir isso, e discutir com os criminosos e coloca a sua própria vida em risco. Ela ganhou o nome de Síndrome de Londres. Temos também a Síndrome da Mulher de Potifar. Pode parecer difícil, mas é inspirada numa história bíblica, está na Bíblia Sagrada. José, na época, foi para o Egito e ele ficou, né, sobre os cuidados de Potifar, que era oficial do faraó, e José acaba administrando a casa de Potifar, e a sua mulher, em dado momento, querendo manter relações com José, ela era casada, mulher de Potifar, José sempre procura fugir e não ceder às investidas daquela mulher. Porém, um belo dia, ela arma uma situação e acusa, inveridicamente, José de ter tentado estuprá-la, ter mantido a tentativa de manter relação sexual com a mesma. Tá? Então, a essa acusação falsa, ela é dado o nome da Síndrome da Mulher de Potifar. Da mesma forma, nós temos o fenômeno de Estocolmo, é esse o nome mesmo, pessoal, Estocolmo, que é o fato das vítimas depois minimizarem ou até mesmo negarem os impactos do crime causados em sua vida, ok? E temos também a vitimologia, o enfoque da violência doméstica. Ora, este enfoque, este estudo, é para observar e propor soluções, principalmente da mulher em situação de violência doméstica, romper esse ciclo de violência, ser acompanhada, entender que a culpa daquela agressão, daquele fato não é dela, não buscar nela uma culpa que não existe, entender que está vivendo um ciclo de violência e deve se libertar e receber um acompanhamento. Então está voltada a vitimologia e violência doméstica nesse sentido. Beleza, pessoal? Nós vamos agora para o ponto 7, processos de criminalização. E é bem tranquilo, pessoal. Esses processos de criminalização são processos que são feitos pela sociedade, processos de criminalização primária. O Poder Legislativo, ele define e seleciona aquilo que, o que vai ser feito, o que vai ser definido, o que vai ser posto na lei como crime. Então, um processo, né, de criminalização primária, onde são trazidas aquelas condutas que são etiquetadas como criminosas. A criminalização secundária já é a própria aplicação, estava em abstrato, na norma criada, a própria aplicação, a própria atuação dos órgãos de controle formal, Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, para a aplicação daqueles tipos penais. E, por fim, essa criminalização terciária é justamente o ingresso da pessoa no sistema prisional e todos os processos que envolvem, ou pelo menos deveriam envolver, as funções da pena, a sua ressocialização, o seu acompanhamento, mas são esses os 3 processos de criminalização, primária, secundária e terciária, ok? Vamos aqui, para encerrar hoje, para as cifras, tá? Cifras criminais. Temos várias hoje em dia. Começaram com as ocultas, ou cifras negras, é muito comum hoje usar a palavra oculta, que são aquelas infrações penais praticadas que não chegam ao conhecimento do Estado. Em outro sentido, as cifras douradas são aquelas que são praticadas pelas pessoas abastadas, com mais dinheiro, e são crimes praticados por pessoas de alto escalão e, normalmente, né, são esses crimes de lavagem de capital, corrupção, são as cifras douradas. As cifras cinzas são aquelas ocorrências que são registradas, mas sequer se chega a um processo ou ação penal por serem solucionados muitas vezes até no âmbito da delegacia de polícia. Então há ali uma resolução, uma composição, e ela nem chega a virar um processo, uma ação penal. Já as cifras amarelas são aquelas em que as vítimas elas acabam sofrendo uma própria violência praticada
pelo funcionário público, pelo próprio Estado, pelos órgãos de controle formal. Então, são as cifras amarelas. E há quem critique e diga que ela também, por essas pessoas ocuparem uma posição, exercerem um cargo público, elas estariam dentro das cifras douradas, mas vocês precisam saber disso. E as cifras verdes são os crimes que não chegam ao conhecimento da polícia, dos órgãos de controle formal, mas que a vítima diretamente é o próprio meio ambiente, tá? Então são as cifras verdes. Tem também as cifras rosas, que não estão no seu edital, mas são aqueles crimes de caráter que envolvam a população LGBTQIAPNA+, tá? Relacionados à homofobia, mas nós temos aqui na prova as cifras negras ou ocultas, pode ser que você encontre ocultas, douradas, cinza, amarela, verde, já falei aqui, tá? Lembra sempre do meio ambiente. E, por fim, filtros propostos são os mecanismos que determinam quais são os atos, são os mecanismos de seleção, de verificação, que objetivam verificar quais os atos são considerados crimes e quais desses vão ser processados criminalmente. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado. Estou tentando fazer vídeos curtos, objetivos, para que você gabarite lá na prova de delegado de Santa Catarina, que está se aproximando, dia 28 de janeiro. Mais uma vez eu peço a você, é gratuito, não custa nada. Dê o seu joinha, curta, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, pessoal. Ative o sininho de notificações. Forte abraço, deixe seu comentário aqui também.